Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Milene. Algumas pessoas estão vendo a Thais aqui, que já teve aula comigo. Então, eu sou a professora Milene, eu sou docente do curso de Engenharia Química da Unifesp e da pós-graduação, tá? Eu sou vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Unifesp e a coordenadora é a professora Mariana, que não está conosco aqui presente porque ela está em período de férias, senão com certeza estaria aqui com a gente para fazer essa apresentação, tá bom? Infelizmente, ela está de férias e não pôde participar, mas férias merecidas, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, tá? Sobre o nosso programa, como que ele funciona, as formas de ingresso, tá bom? Aqui vocês têm o e-mail do PPG, caso vocês precisem conversar com a gente, e vocês têm também a nossa página, tá? Para mais informações, tá bom? Então, eu vou fazer essa apresentação, e aí, no final, a gente vai responder possíveis questionamentos, dúvidas sobre o programa, formas de ingresso e outras informações, tá bom? Quem for, conforme eu for explicando, vocês podem ir colocando dúvidas no chat, tá? Porque às vezes lembra de alguma coisa na hora, e para não esquecer, pode ir colocando no chat. A Aline, que é nossa aluna egressa, né? Eu queria agradecer, né, a colaboração dela. A ideia da gente fazer essa apresentação partiu da Aline, ela me ajudou, fez a arte, me ajudou com a divulgação, queria agradecer a Aline. Então, a Aline vai me ajudar hoje com o chat, tá bom? Então, vocês podem ir colocando as perguntas, e aí, no final, a gente tenta responder. Dependendo de como encaminhar, a gente pode, inclusive, abrir para as perguntas, tá? E depois a gente pode fazer até uma ordem de inscrição, se for necessário, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, uma dúvida que é muito comum entre os candidatos ou os alunos é o que é lato sensu e o que é stricto sensu. Então, vamos lá. O lato sensu, ele é um curso de especialização, tá? Então, instituições de ensino superior, elas oferecem esses cursos de especialização, tá? Eles precisam ter uma duração mínima de 360 horas e, no final, este aluno, ele recebe um certificado de conclusão. Então, ele tem uma especialização. E o MBA, ele é um tipo de especialização lato sensu. Então, lato sensu, a gente pensa em especialização e tem que ter essa duração mínima, tá? No caso do stricto sensu, não, ele compreende os programas de mestrado e de doutorado, tá? Então, ao final do mestrado, esse aluno recebe um diploma e o título de mestre. No final do doutorado, este aluno tem o título e o diploma de doutor, tá? De acordo com as normas da CAPES, a duração de mestrado é de 2 anos e de doutorado de 4, tá? Aí o que acontece? É claro que o aluno consegue, às vezes, defender antes, ou pode, porventura de algum problema, precisar de uma extensão, mas o prazo é de 2 anos para mestrado e 4 anos para doutorado. Bom, sobre o nosso programa, tá? O PPG, que é da Unifesp. Então, a gente é um programa de um programa de pós-graduação em engenharia química, tá? A gente teve início em 2018, então nós somos um programa novo, tá bom? Então, nossa primeira turma iniciou no primeiro semestre de 2018, tá? Até o momento, né, por enquanto, nós temos o nível de mestrado acadêmico, tá? Então, é só mestrado, por enquanto, e é mestrado acadêmico, tá? Não é mestrado profissional. A gente está preparando, né, todo o processo para pedir o doutorado, porque a gente tem muitos alunos egressos que têm interesse no doutorado, tá? Que infelizmente não puderam continuar com a gente, porque nós ainda não tínhamos o doutorado, mas isso é uma coisa que tá caminhando, tá bom? Bom,
Lembrando que para iniciar a gente só podia iniciar com o mestrado, né? Então a ideia é pedir o doutorado. Outra coisa, a gente tem 20 vagas anuais. Essas 20 vagas, normalmente, a gente tem 2 processos seletivos, um no início do ano e um para o segundo semestre, tá? Não é obrigatório que tenha os 2 processos. Por enquanto, a gente está tendo, depende das vagas preenchidas no primeiro semestre, aí a gente faz a abertura do processo para o segundo semestre, tá? O nosso curso, ele é presencial, tá? Ele não acontece de modo remoto. O que aconteceu, que foi por causa da pandemia, a gente ficou com aulas 100% remotas, tá? Mas a gente vai voltar de forma presencial agora no primeiro semestre de 22, tá? Eu até comentei anteriormente, antes do início da apresentação, que talvez bancas, algumas atividades, elas continuem de forma remota, mas serão atividades pontuais, tá? Os nossos laboratórios, né, de pesquisa, eles estão liberados já faz algum tempo, então vários alunos que defenderam fizeram todo o trabalho experimental de forma presencial, tá? Normalmente. No início da pandemia, não, a gente ficou fechado durante quase 6 meses, mas agora está, com relação às atividades de pesquisa, os alunos podem desenvolver as atividades tranquilamente, tá bom? Bom, até o momento, até hoje, né, porque ontem tivemos uma defesa, nós temos 26 mestres do PPG, tá? Teremos várias defesas agora, porque termina o prazo, né, de alguns alunos, que é final de fevereiro. Então, teremos várias defesas, então esse número em breve ele vai aumentar, tá? Então, até agora, com a defesa de ontem, 26 egressos com o título de mestre do PPG. Vamos lá. Aqui, então, algumas informações sobre o nosso site e as nossas redes sociais, tá bom? Bom, então, sobre informações, sobre datas, regulamento, docentes, vocês vão encontrar no site do programa, tá? A gente está passando por algumas reformulações, então, em breve, vai ter umas atualizações de regimento, de normas, tá? Mas, por enquanto, o que está lá é o que está vigente, e aí a gente vai atualizando conforme a gente tem essas normas aprovadas, tá bom? Então, vocês vão encontrar o corpo docente, as informações, tá? Formas de ingressos, editais, vocês vão encontrar no site do PPG, tá? Mas também, tendo outras dúvidas, tem o e-mail da coordenação e vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Aí a gente tem o nosso LinkedIn, tá? Lá a gente coloca artigos publicados, defesas, tá? Algumas informações do PPG, nossos processos seletivos, e a gente tem o Instagram também com essas informações, tá? As informações mais relevantes a gente coloca nas redes sociais também, tá bom? Bom, então eu vou falar agora, eu vou iniciar com informações gerais do programa, tá? Primeira coisa, tipo de ingresso. Então, assim, tem muita dúvida sobre como ingressar no programa. O que acontece? A gente tem 2 tipos de ingresso. O aluno ele pode entrar como especial ou como regular. E aí, nos próximos slides, eu vou explicar exatamente o que são esses tipos e como ingressar, tá bom? Então, assim, tem essas 2 formas de ingresso aí. Quem pode ingressar no PPG-Q? Precisa ser engenheiro químico? Não necessariamente, tá? Engenharia química e áreas afins. Quando a gente fala áreas afins, as engenharias, tá? Como um todo. A gente já teve engenheiro mecânico, a gente tem atualmente uma aluna regular que é engenheira mecânica, a gente tem químicos, a gente tem um pessoal da farmácia, então, assim, áreas afins, tá? Engenharias e áreas afins. O que realmente precisa? Precisa de um diploma, né, nível superior, de graduação reconhecido pelo MEC, tá bom? Outra pergunta, eu posso cursar trabalhando? Sim, o candidato, ele pode ingressar, tá, e pode trabalhar. O que ele não pode é ter um vínculo empregatício e ter bolsa para cursar o mestrado, tá? E aí, também, mais para frente, vou explicar algumas regras para as pessoas que trabalham,
tá? Então, basicamente é isso. Então, eu vou explicar o tipo de ingresso. Então, aluno regular. O aluno regular, ele é o aluno que realmente ele faz parte do programa, ele está matriculado no programa, e a partir do momento que ele entra, este prazo de 2 anos, que são os 24 meses, começa a correr, tá? Então, como faz para se tornar um aluno regular do PPG? Primeira coisa, então você precisa ingressar, então, precisa se inscrever no processo seletivo, tá? Que é importante verificar o edital. No edital tem todas as regras, a documentação, o conteúdo do processo seletivo, tá? Então, então tem que se inscrever verificando o edital, tá? Daí tem que ser aprovado no processo seletivo. Então, tem que fazer o processo seletivo. Este processo ele é composto pela prova de conhecimentos específicos, prova de inglês e entrevista, tá? Então, ele tem que ser aprovado no processo seletivo, ele precisa de um orientador, tá? Para fazer todo o desenvolvimento da dissertação. Então, ele precisa de um orientador, né? E, com isso, ele vai fazer a matrícula no programa e a matrícula nas disciplinas que ele vai cursar, tá? Então, isso é o ingresso como aluno regular. Lembrando que aluno regular, ele é um aluno que ele se dedica para fazer o trabalho de pesquisa, que é a dissertação dele, a dissertação de mestrado. Então, este aluno, quando ele entra como regular e se tiver bolsa, é dedicação exclusiva, é como se fosse um trabalho, tá? A gente tem algumas bolsas, né? Então, assim, quando ele é um aluno regular, ele precisa ter uma dedicação, porque isso é um trabalho de pesquisa e que demanda tempo, tá? Bom, quais são as obrigações desse aluno regular, né? Primeira coisa, ele ingressou como aluno regular, ele precisa cursar as disciplinas. Neste caso, ele já vai ter um orientador, porque quando ele vai efetuar a matrícula, ele já tem ali o aceite de um orientador, um docente do programa, tá bom? Bom, disciplinas. Esse aluno precisa cursar 25 créditos, tá? Que seriam que serão as disciplinas, né? Metodologia científica, que ele sempre vai cursar assim que ele entrar, seminários, que ele vai cursar no segundo semestre após o ingresso, tá? Elas são obrigatórias. E depois ele tem que cursar mais 2 obrigatórias, que ele pode escolher entre fenômenos de transporte, termodinâmica ou reatores. Dessas 3, o aluno tem que cursar 2 disciplinas, tá? E ele tem que cursar mais 2 disciplinas eletivas, que vai ficar a escolha, claro, do aluno e o orientador. Então, o orientador vai orientar para que o aluno curse as disciplinas que vão ajudá-lo no desenvolvimento da dissertação, tanto nas obrigatórias quanto nas eletivas, tá? Então, metodologia, seminários, 2 obrigatórias e 2 eletivas, que vai ter um somatório aqui de 25 créditos, tá bom? Cursadas as disciplinas, ele vai fazer o desenvolvimento da dissertação. Na verdade, eu coloquei aqui o desenvolvimento, mas o desenvolvimento, ele começa lá no início, porque a disciplina de metodologia, ela já vai auxiliar na estrutura e no desenvolvimento da dissertação. Então, enquanto ele cursa as disciplinas, ele já está fazendo toda uma revisão bibliográfica, né? Que isso é necessário para o desenvolvimento do trabalho, tá? Então, depois que ele termina as disciplinas, aí então ele fica com o desenvolvimento da dissertação, ok? Além disso, o programa ele tem alguns eventos, que são congressos e simpósios, tá? E o aluno, que ele é regular do programa, ele é obrigado a participar desses eventos, faz parte das atividades complementares do aluno. Bom, continuando nas obrigações, o que acontece? A gente tem um cronograma de entregas, né? Então, a gente tem, ao longo desses 24 meses, algumas atividades, né, alguns prazos que precisam ser cumpridos, tá? Então, primeiro, entrou como regular, primeira coisa, precisa pensar nos 24 meses e se programar para isso, tá? Primeira coisa, após no máximo até 8 meses do ingresso,
esse aluno, ele tem que apresentar o projeto de pesquisa e a declaração de responsabilidade do CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, tá? Então, tem que elaborar o projeto de pesquisa, que isso já vai ser iniciado lá na disciplina de metodologia, e após 8 meses precisa entregar este projeto, tá? Porque a Unifesp, né, ele exige esse termo de responsabilidade do Comitê de Ética, tá? Então, essa é a primeira entrega. Segundo, de 6 a 15 meses, o aluno tem que fazer o exame de qualificação, aonde ele apresenta o projeto para uma banca, e essa banca, ela vai dar sugestões acerca desse projeto, tá? Então, é muito bem-vinda a qualificação, porque são membros, né, que acabam avaliando aquele projeto e podem dar sugestões, correções, alterações, tudo, na verdade, para favorecer esse trabalho, né? Então, exame de qualificação. E de 12 a 30 meses após o ingresso é onde tem a defesa. Quando a gente fala de 12 a 30, é porque o aluno não pode defender com menos de 12 meses, até porque tem que cumprir todas essas etapas, tá? Quando a gente fala em 30 meses, na verdade, o prazo é 24, tá? Ele pode se estender, mas isso tem que ter uma justificativa, precisa de um motivo para que isso aconteça. Nessa época que a gente teve todo o problema da pandemia, a gente, em alguns casos, a gente precisou utilizar esse prazo de extensão, porque os laboratórios ficaram fechados e teve dificuldade de acesso a algumas atividades. Então, existia uma justificativa para essa extensão de prazo, tá? Só um minutinho que alguém está pedindo, pronto, permissão de entrada. Então, 12 a 30 meses, a defesa. Aí tem mais uma questão. Para fazer o pedido de defesa, né, que é o agendamento, onde a gente escolhe a banca e pede aprovação, precisa do comprovante de submissão de um artigo científico, tá? Então, vai pedir à banca, tem que já ter escrito um artigo e ter feito a submissão. Então, vamos lá, do início do tempo, né, estamos no mês 0, então, com 8 meses, projeto de pesquisa, 6 a 15, qualificação, e 12 a 30, defesa, com o envio do comprovante do artigo, tá? Então, assim, são as etapas, mas essas etapas, elas estão aqui só para que vocês entendam o fluxo, o caminhar do tempo 0 até a defesa, tá? Tudo isso daqui faz parte do desenvolvimento, isso acontece naturalmente, tá bom? Então, a gente falou aqui de 12 a 30, né? Bom, de acordo com a CAPES, as bolsas, os alunos que tiverem bolsas, as bolsas, elas duram 24 meses para o mestrado, tá? Então, assim, mesmo que aconteça algum problema e peça extensão, as bolsas duram 24 meses, elas não são estendidas, tá? Então, aqui são as normas gerais para os alunos regulares. Então, agora eu vou falar dos alunos especiais. Então, eu tinha apresentado para vocês os dois tipos, alunos regulares e especiais. Então, agora eu vou falar dos alunos especiais. Então, vamos lá. Primeira coisa, forma de ingresso. Eu falei lá que o aluno regular, ele passava por um processo seletivo. Aqui também, mas é outro processo seletivo. É um processo seletivo, tá? Que ele é específico para o edital de aluno especial. Então, não é o processo seletivo de aluno regular. Esse processo seletivo de aluno especial, ele é baseado simplesmente na avaliação da documentação desse aluno. Aí vocês perguntam, mas vai avaliar o quê, né? Na verdade, a gente precisa saber se concluiu graduação, porque a gente precisa ver esse diploma, né? Se é área afim. Então, esse processo seletivo é simplesmente para verificar essas questões, tá? Então, assim, não vai passar por prova, mas precisa se inscrever no processo seletivo e depois a gente apresenta as inscrições deferidas,
tá? Aí os alunos sempre perguntam, eu me inscrevi uma vez, sempre tenho que me inscrever? Não. Uma vez inscrito no processo seletivo para aluno especial, é suficiente. Depois vai só cursando as disciplinas, tá? Então, vai existir um processo seletivo específico para aluno especial. Bom, aí, por que ingressar como aluno especial? Então, vamos lá. É a oportunidade de que os alunos que não são ainda regulares, que não participam efetivamente do programa, com o prazo correndo, é a oportunidade de cursar as disciplinas. Então, esses alunos especiais, o que eles fazem? Eles cursam disciplinas no programa de pós-graduação. Então, disciplinas de pós-graduação no PPG-EQ, tá? Esse aluno pode cursar disciplinas obrigatórias ou disciplinas eletivas. E ele vai fazer isso antes de se tornar aluno regular. Então, é uma oportunidade de cursar as disciplinas antes, ou porque esse aluno quer conhecer as disciplinas do programa, quer conhecer os docentes do programa, ou porque ele quer se preparar para ingressar no programa, tá bom? É uma oportunidade, pode ser também para cursar especificamente uma disciplina, para adquirir algum conhecimento, ou se preparar para ingressar no programa, tá? Então, por que é importante entrar como especial? Muitos alunos de fora que não conhecem, eles podem conhecer melhor o curso, conhecer os docentes que fazem parte do PPG e as linhas de pesquisa, tá? Então, a gente tem 3 linhas de pesquisa e os docentes distribuídos nessas 3 linhas, né? É muito comum os alunos especiais começarem a cursar as disciplinas e procurarem esses docentes para se informar melhor da área de atuação desse docente, porque para entrar como regular no futuro, tá? É uma forma de ingresso para alunos com vínculo trabalhista. Então, alunos que trabalham atualmente, para entrar no programa, precisa ingressar como aluno especial. Mas eu vou explicar mais para frente exatamente como funciona isso, tá? Tem apenas uma ressalva. Esses alunos que são especiais, eles não podem cursar seminários e metodologia científica, tá? Metodologia científica, existe até a possibilidade de cursar, mas para cursar, esse aluno precisa da concordância do orientador. Então, o orientador, ele tendo um orientador e este orientador estando de acordo, ele pode cursar. Também vou explicar detalhadamente isso mais para frente. O que realmente não é possível é seminários, porque seminários já faz parte do andamento da dissertação, tá? Bom, o que é importante também saber é a validade dessas disciplinas. Ingressando como especial, essas disciplinas têm validade de 36 meses, tá? Por que é importante? Porque muitas vezes o aluno especial, ele faz poucas disciplinas por semestre. Então, existe um tempo para ele cursar essas disciplinas para entrar como regular, né? Então, tem um prazo aqui de 36 meses, tá? Uma informação também importante é que as eletivas não são as mesmas todos os semestres, tá? As eletivas, elas alteram, dependendo da demanda, dependendo do docente. Então, cada semestre tem algumas disciplinas que são oferecidas. Bom, algumas orientações para os alunos especiais, né? É importante que esses alunos que já estão cursando as disciplinas entrem em contato com os docentes que são cadastrados no programa, né? Para obterem maiores informações sobre a área de atuação, né? Porque às vezes o aluno tem vontade de atuar em uma determinada área, né? E ali pode ter vários docentes. Então é importante conhecer a área de cada docente. E aí, muitas vezes, esses alunos marcam reuniões com esses docentes para ter maiores informações, né, da área de atuação, tá? Por que é importante? Para definir um orientador, né, e também um projeto de pesquisa para ingressar como regular, tá? Então, o corpo docente do PPG, que ele está disponível lá no nosso site, tá? E também as 3 linhas que nós temos, que é a linha 1,
Engenharia e Desenvolvimento de Processos Químicos, linha 2, Tecnologia Química, Bioquímica e de Materiais, e a linha 3, Desenvolvimento de Processos para o Meio Ambiente. As linhas também estão disponíveis lá no nosso site, tá? Então, aqui a gente tem que apresentar para vocês os alunos regulares e os especiais. Então, aqui vocês viram que enquanto o aluno ele é especial, ele vai buscando as informações para definir orientador, para definir projeto e sim ingressar como regular. O aluno regular, quando ele ingressa, ele já tem que ter essas informações, ok? Bom, aí o que acontece? Como eu tinha falado, aluno especial, quando o aluno tem vínculo trabalhista, ele tem que entrar como aluno especial, tá? Então, o que é importante? Alunos que tenham algum vínculo trabalhista, eles não podem entrar diretamente como aluno regular. Por quê? Porque este aluno não tem o mesmo tempo de dedicação de um aluno regular, tá? Então, é muito importante que isso fique claro. Os alunos com vínculo trabalhistas, eles são muito bem-vindos no PPG, só que eles têm uma forma de ingresso que é um pouco diferenciada. Isso por quê? Porque o próprio aluno, ele sente necessidade de ter mais tempo, né? E quando ingressa como regular, o tempo começa a correr. Então, é muito importante que ele fique atento a isso. Então, hoje a gente tem algumas regras para os alunos com vínculo trabalhista, tá? Então, se ele tiver um vínculo trabalhista, ele trabalhar em uma determinada empresa, ele precisa fazer o ingresso como especial, que é se inscrever no processo seletivo específico para aluno especial, tá? Com isso, ele vai poder cursar as disciplinas, e aí ele vai precisar cursar todas as disciplinas possíveis. Só um minutinho que eu fui dar permissão. Então, ele vai cursar todas as disciplinas, e como eu falei, seminários não é possível cursar como especial, e metodologia só mediante autorização do coordenador, do orientador, tá? Então, ele vai ingressar como especial, cursar as disciplinas, buscar um orientador e elaborar um projeto de pesquisa. Então, vocês podem ver aqui que o projeto de pesquisa do regular está lá naqueles 8 meses. Aqui tem que ser antes. Por quê? Para que quando ele ingresse como regular, ele efetivamente comece o trabalho da dissertação. Por quê? Ele precisa de mais tempo justamente por causa da disponibilidade, tá? Então, alunos com vínculo trabalhista, eles vão entrar como especial, cursar as disciplinas, neste meio tempo vai procurar um orientador e, junto com esse orientador, elaborar um projeto de pesquisa, tá? Aí sim ele entra como regular e desenvolve a dissertação. Então, quando ele entra como regular, aí sim começam a contar os 24 meses, tá bom? Não necessariamente esse aluno precisa utilizar os 24 meses, como eu apresentei, o mínimo é 12. Se ele tiver bem adiantado, com 12 meses ele também pode defender, tá? Isso é só para que o aluno consiga se programar melhor, justamente porque ele tem outras atividades. Se a gente for pensar que um aluno regular bolsista, ele é dedicação exclusiva, é como se ele trabalhasse 44 horas semanais, né? Só que um aluno com vínculo trabalhista trabalha em outra função 44 horas semanais, né? Então, o que acontece? Pensa na disponibilidade desse aluno. É por isso que tem essa diferença da forma de ingresso, tá? Então, simplesmente é para ter uma organização. Tanto ficar mais fácil para o orientador administrar isso, como para o próprio aluno. Então, o ingresso do aluno com vínculo trabalhista, tá? O que acontece? Para ele entrar como regular, exatamente como eu apresentei no slide anterior, tem que cumprir todas as disciplinas eletivas e obrigatórias, com exceção de seminários e metodologia mediante autorização, tá? Vai ter que ter a carta de aceite do orientador, projeto de pesquisa aprovado pelo orientador. Isso quer dizer o quê? Que este aluno, junto com o orientador,
eles vão definir um projeto, vão elaborar esse projeto, então vai ser apresentado para que ele possa ingressar no programa, tá? E também tem uma declaração de ciência dos prazos, tá? Ciências dos prazos, obrigações e a dedicação que o aluno precisa para realizar a dissertação de mestrado, tá? Bom, aí muitos, né, perguntam, como que eu faço, então, de passar para especial, de especial para regular, tá? Não é automático, tá? Então, o aluno especial, ele fez um processo seletivo para especial, tá? E só que automaticamente ele não vai virar regular, ele vai ter que passar pelo processo seletivo de aluno regular, tá bom? Então, assim, não é automático, mas o aluno que já está como especial, ele já acaba sabendo dos prazos, de como funciona, tá? Não é um problema fazer o processo seletivo para regular. Que fique claro, isso não é um problema, só que é necessário, tá? Não é automático. Não é porque cursou todas as disciplinas que automaticamente se tornou regular, tá? Pelo menos por enquanto não é assim, tá bom? Bom, o que acontece? O edital de aluno regular, ele tá lá na página, né? E centro de especial também. Aí esse aluno é especial, né? Fez o processo seletivo para regular, foi aprovado, ingressou como regular. Aí ele vai pedir a validação das disciplinas, tá? Porque não é automático, ele tem que fazer esse pedido porque ele fez quando ele era especial. Pode parecer, gente, muita informação, mas isso naturalmente vai acontecendo, tá? Isso tudo é apresentado logo no início, a gente faz uma apresentação com os alunos, todo semestre a gente faz uma apresentação para os especiais e também para os regulares, para que as normas, elas fiquem claras. Então, assim, pode parecer muita informação, mas tudo isso a gente vai sempre passando, tá, para os alunos, então isso acaba acontecendo de uma maneira natural. Então, é isso. E aí, as disciplinas ingressando como regular, vai cursar seminários, e se não cursou metodologia, vai cursar também. Lembrando que é sempre metodologia e depois seminários. Aí, aqui, datas importantes. O que acontece? O processo seletivo para aluno regular do primeiro semestre de 22, a gente ainda está com inscrições abertas, então até 21 de janeiro é possível fazer a inscrição é através do site, tem um link no site, aonde vocês vão preencher um formulário e anexar os documentos, tá? Então, a inscrição até 21 de janeiro, que é sexta-feira, tá? A inscrição é bem simples, não são muitos documentos, mas os documentos são necessários, tá? E processo seletivo, prova de conhecimentos específicos, dia 31 de janeiro, prova de inglês, 1 de fevereiro, e as entrevistas, 7 e 8 de fevereiro. E o início do nosso semestre vai ser dia 4 de abril, tá? Por que dia 4 de abril? Porque estamos com o calendário acadêmico defasado ainda por causa da pandemia, tá bom? Então, essas informações é do nosso processo seletivo que está aberto, tá bom? Mas aberto para aluno regular primeiro semestre. Lembrando que a gente acredita que tenham bolsas disponíveis para os ingressantes, mas bolsistas não podem ter vínculo empregatício, tá? Mais sobre datas importantes, a gente vai ter o processo de regular, mas também o processo seletivo de aluno especial no primeiro semestre de 22, tá? As inscrições, elas vão começar dia 29 de janeiro, tá? Então, elas vão de 29 de janeiro até 3 de março, também através do site, tá bom? E as disciplinas, né, no caso dos alunos especiais que vão cursar as disciplinas, o início do semestre, né, porque daí não muda para todos os alunos, é o mesmo dia 4 de abril. Então, temos inscrições abertas atualmente para aluno regular, e no dia 29 inicia o processo seletivo para aluno especial, tá? Assim, informações adicionais, né? Essas informações aqui, elas estão disponíveis no site, como as disciplinas que são ministradas, o corpo docente,
né, que são os docentes cadastrados no programa, e as linhas de pesquisa, elas estão disponíveis, formulários e requisições para o ingresso, tá? Os editais estão lá e os resultados do processo seletivo. Então, o processo seletivo para aluno regular, depois de realizado, é feita a classificação, né? É feita uma classificação, porque no caso de disponibilidade de bolsas, a gente precisa de uma classificação para fazer a atribuição dessas bolsas, tá? E no caso dos alunos especiais, não tem classificação, tá? Só tem as inscrições deferidas e esses alunos podem se inscrever nas disciplinas, tá? Então, tendo interesse em ser aluno regular ou especial, é importante que leia o edital, tá? Então, tem todas as informações no edital. E agora eu queria chamar a Aline para ela falar sobre a experiência dela aqui no PPG-Q, né? Queria até agradecer, como eu fiz no início, a Aline que falou que seria interessante a gente fazer essa apresentação, porque tem muitos questionamentos, pessoas que não conhecem o programa, que queriam mais informações. Então, a Aline vai contar um pouquinho aqui para a gente sobre a experiência dela, né? E eu queria agradecer pela ajuda, pela colaboração, Aline. Imagina, professora, eu que agradeço. Oi, pessoal, boa noite. Eu acho que a maioria de vocês me conhece, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Aline. Defendi dia 21 de dezembro, quase com o peru na mesa, né? Com vinho lá para o Natal. Então, eu sou recém-formada, né? Vamos dizer assim, do programa de mestrado da Unifesp. Então, falando um pouquinho da minha história, porque muita gente me questiona, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Poxa, Aline, mas eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu tenho condições de fazer um mestrado? Tem. Eu também estudei a vida inteira em escola pública, não tive condições de pagar cursinho, então passei no vestibular da Unifesp estudando em casa, né? Então, a gente consegue, né? Ter foco e querer, a gente consegue tudo, né? Então, eu sou técnica química formada pela ETEC, depois eu fiz o meu bacharel em Química Industrial na Unifesp, e eu fui da primeira turma do mestrado, então entrei em 2018, sempre tive muita vontade de ser engenheira, como a vida me levou para outros caminhos e acabei sendo química industrial. Logo que abri esse programa, o professor Eliezer veio me falar dele e falou, eu acho que ia ser uma boa. E eu vou falar para vocês que eu fiquei apaixonada, eu amei. Não é porque eu estudei na Unifesp, mas é uma excelente universidade, para mim é uma das melhores, principalmente no quesito de acolhimento de alunos, né? Então, eu fiquei super preocupada em fazer um mestrado, porque eu trabalhava e eu sempre trabalhei muito, às vezes 12, 13 horas no dia, eu falei, não vou dar conta, né? E, assim, os professores sempre foram muito receptivos, sempre me ajudaram muito. Professor, não vou conseguir ir na aula. Não, Aline, vamos conversar. Então, assim, esse é o diferencial da Unifesp, né? Eu não vejo isso em outros programas de colegas meus que estudam em outras universidades, não que elas não sejam boas, mas não tem esse acolhimento igual a gente tem na Unifesp, né? Então, por isso que todo mundo vem me falar, eu falo, gente, façam o mestrado, façam a graduação, vocês vão gostar bastante, né? Então, foi uma experiência desafiadora, né? Como a própria professora Milene falou, trabalhar e fazer um mestrado não é fácil, você precisa de mais tempo, né? Então, eu entrei em 2018, virei aluna regular em agosto de 2019, né? E defendi em dezembro, tive aí o acréscimo por conta da pandemia. Então, foi desafiador até o último minuto você tá ali, né? Mas vale a pena, né? Então, eu incentivo vocês a participarem, entrem como aluno especial, mesmo quem não trabalha, se quiser estar em dúvida, né? Às vezes entra, vê como é que é, aí no próximo semestre já pode fazer a prova para virar regular, mas vale super a pena, gente. Vale mesmo, eu posso falar por experiência própria, assim, eu nunca imaginei que ia conseguir fazer um mestrado numa universidade federal ainda, e aí, quando eu defendi, eu falei, nossa, eu consegui, né? Então, eu incentivo todo mundo que é só ter foco, força de vontade, escolham um tema que vocês gostem, que fica muito mais fácil de trabalhar. Então, eu fiz na parte de petroquímica, né? Então, dentro da vertente lá de processos químicos, eu trabalhei com algo que era um projeto da empresa, então, isso me ajudou bastante, né? Então, eu
o que vocês precisarem, pode contar comigo, se ficar alguma dúvida adicional depois, se vocês quiserem chamar no LinkedIn, tá? Mas, olha, participem, façam, vale muito a pena. Aline, obrigada, viu, pela colaboração, pela tua experiência, né, que você apresentou aqui para a gente. E, para salientar, que nós temos aqui a Letícia Fantinatti, não precisa falar, porque a gente nem combinou isso, mas a Letícia foi a nossa primeira aluna defendendo o PPG, né? A nossa primeira defesa foi da Letícia, ela ingressou lá na primeira turma de 2018, fui banca de defesa dela, né? Então, a nossa primeira egresso está aqui, prestigiando. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Lê. Boa noite a todos. Desculpa a minha voz, eu tô com Covid, não vou nem ligar a câmera, porque tá feia a coisa aqui, mas tudo bem. Mas foi o que a Aline falou. Realmente é um programa que todo mundo consegue entrar. Eu vim de outra faculdade, eu vim da FASB, eu caí na Unifesp literalmente de balão, sem conhecer ninguém. Na segunda semana, eu acho que eu já conhecia todos os professores, já estava indo almoçar com eles, tendo reunião com vários, para conversar e tudo mais. Até que eu fechei com a Kátia Ribeiro, que foi minha coordenadora. A Mirene, como ela disse, foi da minha banca, no final. Ela viu todos os problemas que deu no trabalho, digamos assim, e deram muitos. E é isso. Participem. O programa é bem abrangente, tem muitas áreas. Eu aprendi muito, tanto na parte teórica quanto na prática, e eu sempre recomendo para muitas pessoas. É isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada, Letícia. Assim, a Letícia falou dos problemas porque entrar no laboratório faz parte, ter alguns inconvenientes de problemas experimentais, né? Isso faz parte, todo mundo que faz trabalho experimental sabe que é assim, né? Mas, alguns, quase todos, né? Mas faz parte, gente. Tá, obrigado. Faz parte, deu certo. Deu certo. Deu super certo, né? Assim, então, a Letícia, né, é uma outra experiência, que ela veio de outra instituição, né, é diferente da Aline, que já era da Unifesp, então conhecia já, né, o corpo docente. Só permitir aqui, pronto. Então, é isso, tá? Então, vamos lá. Aqui, a Aline acabou me ajudando com as dúvidas que ela mais ouvia, tá? Então, assim, algumas dúvidas que chegavam a ela. Primeira coisa, posso usar um projeto da empresa que trabalho como projeto do mestrado? É o seguinte, você pode utilizar, mas existe todo um processo para que isso aconteça, tá? Precisa ver se tem necessidade de um convênio, como que isso vai ser feito, não é simplesmente vou utilizar um projeto da empresa, vou utilizar dados. Existe um procedimento para isso, tá bom? Porque precisa ter uma permissão, né? A gente não pode simplesmente se apropriar de dados, né? Ou de informações da empresa, tá bom? Bom, aí como funciona a defesa fechada? Precisa ter uma necessidade da defesa fechada, tá? Aí, no caso de ter algum sigilo de empresa, alguma coisa desse tipo, tá bom? Aí, isso é bem específico, tá? Aqui, quais os tipos de bolsa tem no mestrado? Então, no mestrado, as bolsas que a gente tem, que a gente recebe, são as bolsas CAPES. O que pode acontecer é que o orientador, junto com o orientador pode solicitar uma bolsa FAPESP para o orientado. Mas aí depende do histórico desse aluno, né? Do projeto de pesquisa. Então, a FAPESP, ela leva em conta reprovações, tá? Então, aí vai ser feito um pedido de bolsa e uma análise do projeto e do histórico escolar desse aluno, tá? Então, assim, pode ser feito esse pedido, pode ser aprovado ou pode ser negado, né, por diferentes motivos, tá? Mas pode ser pedido FAPESP. Existe também bolsas de projeto, né? Aí pode ter docentes com projeto vigente, que incluam bolsas também, mas deixando claro que bolsas que efetivamente a gente tem são as bolsas da CAPES,
tá? Aí pode pedir FAPESP ou pode ter bolsas de projetos, tá bom? Aí, como é a prova de inglês? A prova de inglês é uma prova simples, ela é baseada num artigo técnico, tá? Então, vai ter um artigo e questões sobre aquele artigo. Então, um artigo em inglês e as respostas dissertativas em português. Então, na verdade, é uma interpretação de texto, tá? Vai ler o artigo em inglês e as questões vão ser dissertativas em português, tá? Como é a prova de conhecimentos específicos? Então, são alguns exercícios, então o aluno vai resolver esses exercícios, tá? Sempre baseado no que está no edital. Lá no edital tem todos os tópicos relacionados à prova de conhecimentos específicos, tá? É uma prova simples, mas o processo seletivo, ele é necessário, né? Porque precisa ter aprovação no idioma de língua inglesa e a gente precisa fazer uma classificação dos candidatos, tá bom? Então, a prova de conhecimentos específicos, ela se baseia na solução de problemas de acordo com os temas que estão no edital, tá bom? Posso cursar o mestrado como aluno especial antes de terminar a graduação? Sim, só que assim, tem que ser, né, no último ano. O aluno não pode começar a cursar as disciplinas tendo cursado, por exemplo, 50% da graduação. Ele tem que estar tem que ter uma previsão de colação, tá bom? De término da graduação, tá? Assim, agora, se tiver questões no chat, a gente pode responder, e também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, é só colocar no chat, que daí a gente pode fazer uma ordem para as perguntas. Alguém gostaria de esclarecer alguma coisa? Pode ficar à vontade. A Thaís tinha feito uma pergunta, Milene, mas a gente já respondeu, a professora Kátia ajudou aqui, que ela tinha perguntado se a gente consegue aproveitar todas as disciplinas, né, que cursa como especial para o regular. Sim, aproveita todas. A única coisa é que tem essa validade de 36 meses. Ingressou como regular, faz o aproveitamento de todas, tá? É claro, caso aconteça, sei lá, não finalizou a disciplina, aí você não vai pedir aproveitamento, né? Porque você não vai pedir se você não concluiu, você acaba sendo reprovado, então você não vai pedir aproveitamento. Acontece também de fazer disciplinas a mais, aí você pede o aproveitamento das que você tiver o melhor conceito, tá? Mas você vai, todas que fizer como especial, estando no prazo de validade, aí nesses 36 meses, é possível aproveitar, tá bom? Mais alguma coisa? Oi. A Gi fez 2 perguntas aqui, professora. Uma Tá. quando o aluno especial consegue ingressar como aluno regular, ele pode manter o vínculo trabalhista? E a segunda quais são geralmente os horários das aulas, devido a conseguir conciliar o horário de trabalho e das aulas? Tá, vamos lá então. Primeira coisa, quando a gente fala que tem vínculo trabalhista, é justamente porque o aluno vai continuar trabalhando, né? Por isso, o que ele vai fazer? A gente praticamente dividiu todo este trabalho que um aluno regular faz em 24 meses, a gente dividiu em 2 etapas, justamente porque este aluno não tem o mesmo tempo. Então, ele vai cursar as disciplinas, preparar o projeto e depois desenvolver a dissertação, tá? Então, o aluno vai continuar trabalhando. Quanto aos horários das aulas, a gente tem algumas aulas no período noturno, mas não necessariamente são todas, tá? E aí depende dos semestres, tá? Então, aí precisa verificar, porque a gente faz atribuição didática, mas a gente também é muito em função da graduação, né? Porque a gente não pode ter os conflitos de horário. Então, assim, a gente tem algumas disciplinas no noturno, e aí teria que ver a disponibilidade de horário. Tem alguns alunos que eles conseguem permissão de saída da empresa para cursar as disciplinas, né? Então, eu acho assim, a gente tem uma flexibilidade que às vezes a gente faz disciplinas que iniciam no final da tarde, mas também eu acho que pode ter uma flexibilidade, o aluno tentar isso por parte da empresa, uma liberação para poder cursar,
tá? Mais alguma coisa? Está respondida a pergunta? Mais alguma dúvida? Ô, Milene, eu lembro que Pode quando eu falar. cursei, as obrigatórias foram todas à noite, as eletivas que variam bastante o horário, né? Mas não necessariamente. A Não? gente já teve obrigatórias todas à tarde É, também. Não, é que eu não, tive sorte, então. pode ter sido só coincidência, Aline, tá? Ó, a É Gi isso. perguntou: qual o número máximo de aulas que o aluno especial pode cursar por semestre? Então, atualmente eram 2, agora o aluno pode cursar até 3 disciplinas, tá? Mas assim, não adianta, eu acho assim, para quem conhece, né? Eu acho que o aluno especial que está ingressando se matricula em uma e no máximo 2, para ele conhecer e ver como ele lida com isso. Porque se o aluno já tem um emprego, ele já tem outras funções. Então, acho que para começar e ver como que caminha, né? E aí sim ele vai verificando quanto que ele consegue realmente cursar. Não adianta se matricular em 3 e ter disponibilidade para uma, né? E assim, é sempre importante que este aluno busque um orientador, claro que não logo de início, mas é para que tenha ali um caminho de orientação, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Aqui no chat não colocaram mais nada, professora. Tá. A Gi só Alguém? escreveu, ela te agradeceu e disse que foi muito esclarecedor e ajudou bastante. Então, tá bom. Então, assim, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente está à disposição. Quiser perguntar mais alguma coisa, pode abrir o microfone para que eu possa responder, tá bom? E assim, no caso de alguma obrigatória não ser ministrada à noite. O que mais que ela falou, Aline? É possível deixar a disciplina para fazer em algum semestre em que seja no noturno? Então, é que assim, a gente não tem como garantir que vai ser no noturno, tá? Então, assim, porque a grade, ela muda, né? A gente não tem certeza, vai ser no noturno ou não vai ser no noturno, né? Eu acho que daí tem que... Porque a gente tem uma flexibilidade, mas aí o aluno também tem que ter alguma possibilidade, né? Também. Porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte, os alunos são muito bem-vindos, mas, assim, por exemplo, se este aluno for fazer um trabalho experimental, ele precisa ir ao laboratório, né? Então, assim, tem que pensar que tem que existir uma possibilidade de empenho ali, né? De horas que ele vai empenhar para isso, né? Então, isso tem que ficar claro, tá? Se precisar ir para o laboratório, a gente tem alunos que trabalham que vão ao laboratório, né? Então, assim, tem que ver como fazer isso. A gente teve uma aluna da professora Kátia, excelente aluna, ela saía do trabalho e ia fazer o trabalho experimental na Unifesp. Isso antes da pandemia, né? Isso acontece, tá? Tudo é uma questão de ver como organizar isso, tá bom? Mais alguma questão, gente? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então é o seguinte, a Kátia aqui escreveu, permitir aqui. A professora Kátia, as disciplinas fazem parte da formação do mestrando. Por isso é importante escolher eletivas de acordo com a linha de pesquisa, por isso assim é possível verificar o orientador. Exatamente isso. É importante para que o aluno ele não fique solto fazendo as disciplinas sem saber qual é a necessidade para o trabalho dele. Então, assim, é importante que inicie, por exemplo, nós temos 3 obrigatórias, tem que escolher 2 obrigatórias, né? Então, assim, começa com uma, pense no que quer fazer, procure os docentes, né? E isso é importante, né? Porque as disciplinas, muitas vezes, elas estão ali para ajudar no desenvolvimento da dissertação.
Então, é importante fazer disciplinas que vão colaborar com a dissertação, né? E aí, o orientador está lá justamente para orientar, né? Certo? Então, é importante iniciar. Já aconteceu de alunos, antes de ingressarem como especiais, de me procurarem, porque leram sobre a minha área de pesquisa e me perguntarem. Então, assim, isso é comum mesmo antes de entrarem como especial, né? Então, assim, é uma forma de ir conhecendo. E assim, neste momento já é possível orientar, né? Olha, faça tal disciplina que é importante para essa área, certo? Porque realmente a disciplina faz parte de todo o andamento, né? Certo, pessoal? Eu acho que é isso. Então, aqui, gostaria de convidar vocês a acompanhar a gente no LinkedIn, no nosso Instagram, tá? Visitem nosso site. Aqui a gente tem, só um minutinho. Então, aqui a gente tem o nosso site, nosso LinkedIn e o nosso Instagram. Aqui a gente tem o e-mail do PPGQ para maiores informações. Alunos interessados, como regular, inscrições até sexta-feira. Se algum aluno quiser deixar e-mail aqui para que a gente mande notificações do PPGQ, pode ficar à vontade. E, a partir do dia 29, inscrições como aluno especial. Ok? Acho que é Estou isso. colocando aqui no chat, professor, os links, se o pessoal Tá quiser ótimo. clicar, já salvar como favoritos lá. Isso, gente. Se quiserem salvar como favoritos, eles já estão aí, tá bom? Queria agradecer a presença de todos. Espero ter contribuído, né? Esclarecido esses questionamentos, né? E a gente vai colocar no site, né? No YouTube do PPG, para que essas informações fiquem para que o pessoal possa acessar. Tá bom, gente?